E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, né, o tema do vídeo de hoje é o seguinte, né, eu tô vendo alguns comentários, né, eu adoro ver comentários. Então, eu tô vendo alguns comentários de corintianos que estão acreditando firmemente que o Corinthians tem chance de beliscar uma vaga na pré-Libertadores para o ano que vem. Matematicamente é possível, certo? O Corinthians que vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, né? E alguns torcedores estão com essa esperança que talvez dê para pegar essa vaga na pré-Libertadores, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu acho que quem me acompanha aí até imagina o que eu penso sobre isso, tá? Mas eu prefiro dar minha opinião só no final do vídeo, tá? Primeiro, vamos fazer um exercício aqui, né? Será que realmente dá pro Corinthians beliscar essa vaga na pré-Libertadores? O que os torcedores estão pensando, né? É o seguinte. Eu tô vendo muitos falarem que o Corinthians pode pegar um possível G9, né? Por que um G9? Se Botafogo e Flamengo ganharem a Libertadores e a Copa do Brasil, e eles dentro da zona da Libertadores, no Brasileirão, abriria um G7 e um G8, correto? Aí tem o Cruzeiro, que tá na final da Sul-Americana, né? Eles foram competentes e a gente não. Também eles pegaram a baba do Lanús, né? Enfim, o Cruzeiro tá na final da Sul-Americana. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e se manter entre os 8 primeiros colocados no Brasileirão, abre um G9, certo? Então abriria um G9 com o campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Claro que esses campeões precisam estar entre os 8 primeiros colocados para abrir esse G9, né? O Cruzeiro, por exemplo, adianta de nada ganhar a Sul-Americana e cair pro 11º. Não abre G9, né? Então, só valeria G9 se o Cruzeiro ganha a Sul-Americana e se mantém entre os 8 primeiros. Aí sim, abriria o G9. E tem também o Botafogo e o Flamengo que precisam ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Então, os torcedores estão acreditando que dá para pegar esse 9º lugar se tudo der certo, não é? E é o seguinte, atualmente o Corinthians tem 38 pontos no Campeonato Brasileiro. Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tem 38 pontos pós-vitória no clássico contra o Palmeiras, né? Enfim, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero comparar os últimos 5 campeonatos brasileiros, né, de 2023 até 2019. E eu quero ver qual é a média de pontuação necessária para um time atingir o 9º até o 8º lugar, tá? Que é a posição que muitos estão imaginando que o Corinthians pode alcançar aí para pegar uma pré-Libertadores, né? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício de comparação, tá? Quantos pontos o Corinthians, em média, precisa fazer para conseguir, talvez, esse 9º lugar, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui no Campeonato Brasileiro de 2023, tá? Que terminamos na 13ª posição, vocês estão vendo aí a classificação final, tá? E o 9º colocado foi o Internacional, ele fez 55 pontos, tá? O Inter, ele fez 55 pontos no Campeonato Brasileiro, tá? Daquele ano. Do ano passado, no caso, tá? 55 pontos fez o Inter. Agora vamos para 2022, no ano anterior. Em 2022, o 9º colocado foi o São Paulo, fez 54, um ponto a menos que o Inter, tá? O Corinthians que foi o 4º colocado neste ano. Em 2021... o 9º colocado foi o Atlético Goianiense, que fez 53 pontos. A mesma pontuação do América Mineiro, que ficou em 8º. O Corinthians terminou em 5º nesse Brasileirão com 57, né? Aí agora para 2020. 2020 o 9º foi o Atlético Paranaense, fez 53 pontos, né? Outro time que termina em 9º com 53, né? O Corinthians nesse ano terminou em 12º. E vamos pegar 2019, né? Em 2019, o 9º colocado, que foi o Fortaleza, terminou também com 53 pontos. O Corinthians foi o 8º neste ano. Então vocês estão vendo aí que nos últimos 5 campeonatos brasileiros, a média de pontuação para você terminar em 9º é entre 53 a 55 pontos, tá? O Fortaleza aqui em 19 com 53,
Em 20, também 53. Em 21, 53. Em 22, 54. E em 23, 55. A pontuação que os nono colocados conseguiram, né? Aí, vamos fazer o seguinte. Então, vocês estão vendo que mais ou menos a média de pontuação é 54 pontos, aproximadamente, os últimos 5 brasileiros, para você terminar em nono, né? Aí, é o seguinte, nas últimas semanas aí no canal, eu postei 2 vídeos de simulação do Campeonato Brasileiro, né? Vamos pegar esses 2 vídeos que eu fiz para saber quanto o nono colocado fez na edição desse ano, de acordo com a minha simulação, tá? Então vamos lá. Vamos para os meus vídeos aqui, tá? Tá aqui. Este vídeo de simulação eu gravei há 2 meses atrás, foi quando eu postei. Deu quase 50 mil visualizações, fiquei muito feliz. Mas enfim, nesse vídeo aqui, o primeiro de simulação que eu fiz, o nono colocado, vamos dar uma olhada? Quando a tela resolver abrir. Abre, filho, pelo amor de Deus. Aí, obrigado. Bom, nesse vídeo aqui, o nono colocado, o Bahia, fez 53 pontos. Mais um time fazendo 53, ficando em nono, certo? Foi o que aconteceu na minha simulação. Na minha primeira simulação do Brasileirão deste ano, o nono colocado foi o Bahia com 53. Aí na minha segunda simulação que eu fiz, eu postei faz 3 semanas. Volta aqui. Deu 4.500 views. Até que foi muito bom também. Vamos lá. Nesse segundo vídeo de simulação, o nono colocado foi o Vasco com 55. Então 2 pontos a mais aí em relação à minha primeira simulação, tá? Então vocês estão vendo, galera, que é o seguinte. Para você para você atingir o nono lugar, você precisa no mínimo uns 50 pontos. No mínimo, uns 50 pontos. Para você atingir o nono lugar, que é a posição que muitos estão imaginando que o Corinthians pode aí garantir uma vaga na pré-Libertadores, né? É o seguinte, o Corinthians, nos pontos corridos, eu lembro que uma vez terminou em nono lugar. 1 ou 2 vezes, mais ou menos. Uma que eu me lembro foi no Brasileirão 2006. Brasileirão 2006. E eu vou pegar esse como exemplo porque em 2006, o Corinthians também ficou várias rodadas na zona de rebaixamento, brigando para não cair, né? E o Corinthians teve uma grande arrancada no segundo turno. Quem é mais velho aí se lembra? O Corinthians era dirigido pelo Emerson Leão. Sim, o Leão era o técnico do Corinthians. Pegou o time na zona de rebaixamento, o time capengando ali em 2006. E deu uma disparada. O Corinthians foi um dos melhores times do retorno em 2006, né? Aí, olhem aqui a classificação final. Em 2006, o Corinthians terminou em nono, com 53 pontos. Então, mais um time terminando em nono lugar com 53 pontos. Parece que essa é a pontuação mágica para você pegar o nono lugar, 53, né? É tipo a pontuação mágica que muitos falam que é necessário para não cair, que é os 45, né? Só que é claro, gente, não é regra, não é padrão, não é exigido que você faça essa pontuação para você ficar em nono, tá? Até porque, por exemplo, para você não cair para a Série B, muitos falam que você precisa atingir 45 no mínimo. Mas tem muito time que 42, 43 escapa, né? Eu lembro de um Ceará em 2019 que com 39 escapou do rebaixamento. O Palmeiras em 2014 com 40 escapou, né? Todo mundo pega o 45 como número mágico, para escapar, mas tem gente que com menos que 45 pontos já escapou, né? Então 53 não é um número mágico, não é regra para você pegar o nono lugar, mas em média é a pontuação necessária para você atingir essa posição na tabela, 53 pontos, 54. O Corinthians, inclusive, em 2006, quando foi nono, conquistou 53 pontos. Ou seja, o Corinthians atualmente tem 38 pontos. Tem 6 jogos por fazer. Para atingir 53 pontos, o Corinthians precisa ganhar 5 dos 6 jogos que tem pela frente. Porque ganhando 5, soma mais 15, 38. Mais 15 dá 53, né? Então o Corinthians precisa dar uma super arrancada para atingir essa pontuação mágica para, quem sabe, pegar esse nono lugar aí.
Claro, tem que torcer pro Cruzeiro, etc, etc. Mas primeiro o Corinthians, claro, deveria fazer sua parte, né? Atingir esses 53 primeiro. Mas para fazer isso, precisa ganhar 5 jogos dos 6 que tem pela frente. A gente sabe que é muito difícil, né? E, inclusive, vamos no simulador do Campeonato Brasileiro aqui para ver uma coisa, né? Eu não vou simular todos os jogos aqui, tá? Não vou. Eu só vou simular os jogos do Corinthians, tá? Pra saber mais ou menos o que eu acho que pode acontecer nas rodadas finais, né? Pra ver se o Corinthians pode atingir essa pontuação. Eu vou tentar ser um pouco realista aqui, tá? Então temos 6 jogos por fazer. O primeiro deles é o Vitória em Salvador. Um jogo difícil. O Vitória vem numa crescente, tá? Vem de 3 vitórias seguidas, como o Corinthians vem também, tá? Então, assim, eu acho que o Corinthians arranca um empate em Salvador. Eu vou colocar 1-1 aqui, tá? Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Claro, pode vencer, mas eu arriscaria um empate, sendo realista, porque o Vitória vem numa crescente no Campeonato Brasileiro, enfim. Aí, depois do Vitória, vamos pegar o Cruzeiro, aí é pós-data FIFA. E o Cruzeiro, nesse jogo, vai estar mais preocupado com a final da Sul-Americana, né? Contra o Racing. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam numa quarta, e aí o jogo da final da Sula é no sábado, né? Então o Cruzeiro vai estar mais focado na final da Sul-Americana. Então o Cruzeiro, como vem capengando com o Fernando Diniz, eu vou apostar em vitória do Corinthians por 2-0, tá? Como eles vão estar pensando na Sul-Americana, o Cruzeiro não vem tão bem com o Diniz, então eu vou apostar em vitória do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem grande chance de ganhar esse jogo, né? Aí vamos para a 35ª rodada, mais um jogo em casa contra o Vasco. O Vasco que, assim, jogando como visitante, ultimamente não vem se dando bem, né? E também é freguês histórico do Corinthians. Os caras não ganham de nós em São Paulo há muito tempo, né? Faz uns bons anos aí. Inclusive, a última vez que o Vasco venceu o Corinthians em São Paulo foi em 2007. Justamente o ano que caímos naquele jogo que o Corinthians, se tivesse vencido, não teria caído. Quem lembra aí? O gol do Allan Kardec. Se o Corinthians tivesse vencido, penúltima rodada do Brasileirão 2007, se a gente tivesse ganho, o Corinthians não teria caído para a Série B. Mas enfim. E foi a última vez que o Vasco venceu o Corinthians em São Paulo. Então, como o Vasco é freguês, eu vou apostar em vitória de 1-0. Eu acho que o Corinthians tem grande chance de vencer esse confronto. 1-0 pro Corinthians. 36ª rodada. Vamos pegar o Criciúma lá no Heriberto Wilson. Jogo bem difícil. O Criciúma é um time chato lá. Cara, eu vou apostar num 0-0. Eu vou apostar no 0-0. O Corinthians jogando fora de casa. Jogando fora de casa nesse Brasileirão, 2 vitórias só. Contra Bahia e Cuiabá. Corinthians fora de casa capenga demais. Então eu vou apostar num 0-0. Tá? 37ª rodada, o Corinthians pega o Bahia. Bom, o Bahia não vem tão bem, né? Não vem tão bem, vem numa queda com o Rogério Ceni, fora de casa principalmente. Então eu vou apostar numa vitória do Corinthians, tá? Vou apostar em 2-1 Corinthians contra o Bahia. Aí o Corinthians aqui na simulação já pegou 49, certo? 38ª rodada, Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio, né? E o Corinthians que às vezes costuma se dar bem lá, né? Tem 3 vitórias lá no total, em Porto Alegre contra o Grêmio. Cara, não sei, né? Não sei, esse jogo é bem interessante. Eu vou apostar no 0-0, porque Grêmio e Corinthians ultimamente acabam muito no 0-0, né? Grêmio e Corinthians é o retrato de um 0-0. Enfim, então, pegando esses últimos jogos, com 3 empates fora e 3 vitórias em casa, atingimos 50 pontos. Vocês estão vendo aqui, ó. 50 pontos, certo? 50 pontos. Eu lembro de um Brasileirão em 2013. Em 2013, o São Paulo foi o 9º com 50. Inclusive, a gente foi o 10º também com 50, né? Então, talvez aconteça de novo, de o Corinthians com 50 pontos pegar esse 9º lugar. É possível, matematicamente é possível. Tem outros times aí, o Bahia e o Vasco. O Bahia tem 46 agora, por exemplo. Então o Bahia teria que somar no máximo 3 pontinhos aí pra não pegar o Corinthians nessa pontuação. E o Vasco tem 43 já, também. Então teria que somar no máximo 6 pontos o Vasco. Então teria que torcer também pra Bahia e Vasco tropeçarem. E claro, tem que torcer pro Cruzeiro se manter entre os 8 primeiros. Senão não abre G9. E claro, tem que torcer pra eles ganhar a Sul-Americana.
Enfim, gente, esse é o exercício, essa é a conta. Claro, vocês podem achar que dá pra ganhar do Vitória em Salvador, ou até do Grêmio em Porto Alegre, o Corinthians costuma ganhar lá. Ganhando do Grêmio, por exemplo, vai, 1 a 0, que é um placar que o Corinthians às vezes ganha lá. Com 1 a 0 vai a 52, né? Aí seria 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos, 52. Seria 1 a menos que 53? Quem sabe dê, quem sabe dê. Mas vocês estão vendo que tem que dar uma super arrancada, na reta final aí. Uma coisa que o Corinthians não fez o campeonato inteiro, né? Enfim. Bom, o que vocês acham, galera? Olha, eu vou dar a minha opinião sincera, tá? A minha opinião é a seguinte. Atualmente, eu não sonho com isso. Atualmente, eu não me iludo com isso, tá, gente? Por quê? Porque pra mim, a nossa briga hoje é pra não cair. A nossa briga hoje é pra não cair, não nos livramos. Ah, estamos com uma boa folga da zona de rebaixamento, 4 pontos, coisa que, né, a gente não conseguiu o campeonato inteiro, finalmente conseguimos essa folga da zona de rebaixamento, né, 4 pontos. Mas ainda estamos brigando pra não cair, gente. Se perder pro Vitória nesse sábado, lascou, estamos ferrados. Ainda mais se Juventude e o Bragantino vencerem na rodada. Então, se uma rodada foi maravilhosa, que foi essa última, a próxima pode ser horrível. E é assim que funciona o Brasileirão. Uma rodada pode compensar a outra. Então, atualmente, eu não consigo pensar, talvez dê pré-Libertadores. Cara, esse time, gente, já me decepcionou tanto. Assim, eu não confio no trabalho do Ramon Dias. Já digo agora que eu não quero ele pro ano que vem. Não quero, tá? Já tem gente que defende uma permanência dele só porque ganhou do Palmeiras. Gente, eu já tô falando agora. Não quero o Ramon Dias pro ano que vem. Não quero. Já tô falando agora, é a minha opinião. Claro, quem decide isso é o Augusto. Se o Augusto Melo decidir, tá decidido. Mas, por mim, eu não manteria o Ramon Dias pro ano que vem, tá? Eu não confio nele, certo? Mas, enfim, eu não confio no Ramon Dias, eu conheço os meus jogadores, conheço os jogadores do meu time, então eu não fico me iludindo, por enquanto. Eu fico, assim, com os pés no chão, sabe? Nossa briga hoje é pra não cair, certo? A nossa briga hoje é, quem sabe, beliscar uma vaga na Sul-Americana, que seria um bônus pelo péssimo Campeonato Brasileiro que o Corinthians fez, tá? Até agora o nosso Brasileirão é péssimo, certo? Eu acho que vocês entendem isso. Então, na minha cabeça, primeiro, é acabar com esse pesadelo. Acabar com esse desespero, com essa angústia de talvez ser rebaixado, certo? Aí, acabando com esse pesadelo, pensar numa vaguinha na Sul-Americana, certo? Aí, gente, quem sabe lá na frente, dependendo da pontuação do Corinthians, dependendo da pontuação dos adversários, dependendo quem ganhar o que ali de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, dependendo de tudo isso, aí sim, talvez eu cogite me iludir em questão de pré-Libertadores. Mas hoje eu nem toco nisso, gente. Nem toco nisso. Eu não fico me iludindo. Assim, você quer se iludir? Beleza. Matematicamente é possível. Então, você quer confiar nesse negócio de matematicamente é possível? Beleza, tá? Mas eu prefiro ficar na minha, pensar jogo a jogo, certo? Vamos pensar numa coisa por vez. Primeiro é sair dessa angústia da briga contra o rebaixamento. Se a gente conseguir isso, aí vamos pensar na Sul-Americana, certo? Se a gente conseguir sair desse pesadelo, quem sabe um empate com Vitória, vitórias contra Cruzeiro e Vasco, a chance de queda sendo afastada de vez, né? Se a gente conseguir se livrar de vez do rebaixamento, aí é pensar em vaga na Sul-Americana. Aí, dependendo do que acontecer no final do campeonato, quem sabe, tá? Mas atualmente, eu só penso em se livrar dessa angústia que eu sinto, porque eu não quero ver meu time na Série B de novo, né? Claro que com essas vitórias aí eu tenho cada vez mais esperança que o Corinthians realmente vai se salvar, tá? Temos uma pontuação muito boa, certo? E é isso, vamos que vamos. Mas como eu falei, vamos jogo a jogo. E primeiro vamos nos livrar do rebaixamento pra, quem sabe, pensar em uma outra coisa, tá? Mas primeiro, vamos se livrar da queda, que é o que importa neste momento. Pelo menos é a minha visão, tá? Então é isso, galera. Comente aí o que vocês acham aí, tá?
Comente aí a esperança de vocês, o que vocês imaginam que pode dar na reta final. Se vocês realmente acreditam que dá pra beliscar essa vaga na pré-Libertadores. Eu, pelo menos, tento não pensar nisso, não me iludir neste momento, mas diga aí o que você acha, tá bom? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!